Virando Amigo orgulhosamente apresenta Cefete Cinemática. Dois amigos, Pedro e Francisco, planejam fazer um passeio de bicicleta. Combinaram encontrar-se no meio do caminho. Pedro fica parado no lugar marcado, aguardando a chegada do amigo. Francisco passa pelo ponto de encontro com uma velocidade constante de 9 metros por segundo. No mesmo instante, Pedro começa a se mover com aceleração também constante de 0,30 metros por segundo. A distância percorrida por Pedro até alcançar Francisco é igual a... Nós temos dois tipos de movimento. O movimento uniforme é aquele que o módulo da velocidade permanece constante. O que quer dizer módulo da velocidade, né? Quer dizer o valor numérico. O movimento uniforme, então, é quando eu estou andando de carro, por exemplo, e o velocímetro não muda a velocidade que está acusando. Por exemplo, no desenho aqui, ele está a 70 km por hora. Então, esse movimento é uniforme. Sempre o objeto vai estar com a mesma velocidade. Muito bem. O movimento uniforme, a velocidade é igual à distância sobre o tempo. Então, a distância que ele percorre é igual à velocidade vezes o tempo. Movimento uniformemente variado, a aceleração é constante e a velocidade varia da mesma maneira no decorrer do tempo. Ou seja, a velocidade diminui um valor tal a cada segundo, a velocidade aumenta um valor tal a cada segundo. Então, toda vez que eu tenho um movimento uniformemente variado, a velocidade aumenta ou diminui de uma maneira constante no decorrer do tempo. Se eu quiser encontrar a distância percorrida em um movimento uniformemente variado, a distância é igual à velocidade inicial vezes o tempo mais meio que multiplica a aceleração vezes o tempo ao quadrado. Quando mencionamos o movimento uniforme, distância no movimento uniforme é velocidade vezes o tempo. Então a gente pode observar que é este pedaço da fórmula, já que não tem aceleração em um movimento uniforme. Então, para a situação, Pedro estava parado, então a velocidade inicial dele é 0. A aceleração dele é 0,3 metros por segundo ao quadrado. Então, a equação para Pedro é a distância que ele vai percorrer é igual à velocidade inicial vezes o tempo, 0 vezes o tempo, mais meio vezes a aceleração, vezes o tempo ao quadrado. Então, a equação para Pedro vai ser que a distância é igual a 0 vezes t é 0, 0,3 dividido por 2, 0,15, t ao quadrado. Então agora, se eu tiver o tempo que passou, eu consigo achar a distância que ele andou, ou se eu tiver a distância, eu consigo achar o tempo. Já Francisco tinha um movimento uniforme, com a velocidade de 9 metros por segundo, então a distância que ele vai percorrer é a velocidade, que é 9, vezes o tempo. A parte da fórmula que tem aceleração não vai entrar, porque Francisco tem um movimento uniforme, então não vai ter aceleração. Então, se eu tiver o tempo, eu acho a distância. Se eu tiver a distância, eu acho o tempo. Então, Francisco vai passar com a velocidade de 9 metros por segundo por Pedro, que estava inicialmente parado,
E quando Francisco passar, ele vai sair com uma aceleração de 0,3 metros por segundo ao quadrado. Óbvio que Francisco vai estar na frente e depois de um certo tempo, Pedro vai alcançar o Francisco. Quando ocorrer essa situação, a distância que ambos vão percorrer são iguais e o tempo também vai ser igual, né? Então, se eu comecei a estudar o movimento, na hora que um passou pelo outro, quando um alcançar o outro, a distância percorrida vai ser igual. Então, 9 vezes t, que é a maneira de calcular a distância percorrida por Francisco, é igual a 0,15 t ao quadrado. Vou cortar o t com quadrado, t vai ser 9 dividido por 0,15, 60 segundos. 60 segundos após Francisco passar por Pedro, Pedro vai conseguir alcançá-lo. Como eu sei que o tempo é 60 segundos, basta substituir na fórmula a distância é 9 vezes 60. Então, a distância que eles vão percorrer é 540 metros até Pedro alcançar Francisco. É interessante fazer a segunda equação para verificar se a gente está certo mesmo. 0,15 vezes 60 ao quadrado. 0,15 vezes 3.600. Distância vai ser 540 metros realmente. Alternativa D. Espero que tenha gostado do vídeo. Ajude a divulgar o canal Operando Amigo. Muito obrigado pela atenção.